Incentivada pelas experiências chinesas e coreanas de controle da mente, em 1953, a CIA começou a realizar experiências secretas de controle da mente em cobaias involuntárias. As drogas estavam no centro de muitas dessas experiências. O LSD foi administrado a militares, doentes mentais e até mesmo membros do público em geral, geralmente sem o conhecimento ou consentimento da cobaia. Eventualmente, o teste envolveu uma série de outras drogas. Pelo menos 2 mortes conhecidas estavam ligadas a experiências secretas de controle da mente. A CIA também encontrou cobaias humanas involuntárias no Canadá, onde foram recrutadas e secretamente financiaram o trabalho do Dr. Ewen Cameron, um psiquiatra de renome mundial que trabalhava no Instituto Allen Memorial. De 1957 a 1964, ele realizou o que chamava de experimentos de decifração da mente. Dr. Cameron foi uma das várias pessoas fascinadas com a ideia da personalidade. Se pudesse medir os elementos da personalidade, talvez pudesse desconstruir partes dessa personalidade, estudá-la e talvez até reconstruí-la. Para testar suas teorias de controle da mente, Dr. Cameron utilizou a seguinte técnica. Cobaias eram colocadas em um sono profundo e só despertavam por tempo suficiente para ser submetidas à terapia diária de eletrochoque. 150 volts de eletricidade percorrendo o cérebro de um paciente. Isso chegava a acontecer por um mês inteiro. Mais de 80 universidades e instituições participaram do projeto MKUltra. O MKUltra usava pessoas da comunidade acadêmica, psiquiatras que voluntariamente se inscreveram, pois pensavam que estavam fazendo o melhor pelo seu país. E, naturalmente, eram os dias sombrios da Guerra Fria. Rumores desses experimentos de controle da mente começaram a surgir no final dos anos 60 e início dos 70. O Congresso americano iniciou uma investigação. Em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou que todos os arquivos do projeto MKUltra fossem fechados e destruídos, tornando praticamente impossível uma investigação completa desse programa de controle da mente. Mas o que Helms não sabia era que algumas caixas e documentos foram armazenados em um depósito e não foram destruídas. E elas revelaram que entre 1940 e 1974, o Departamento de Defesa e outras agências nacionais de segurança conspiraram para submeter milhares de americanos e canadenses a perigosas experiências de controle da mente. 35 anos depois do fim dessas experiências, a ciência deu saltos gigantescos na tentativa de controlar a mente e fazem da ficção científica um fato científico. Até o governo tem desenvolvido secretamente uma nova tecnologia de controle da mente. De acordo com este artigo na revista The Washington Post, em 1994, o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea realizou experimentos em que os cientistas usaram a tecnologia para transmitir frases às mentes de cobaias humanas. Como? Embutindo mensagens subliminares em micro-ondas e transmitindo-as para a mente de uma pessoa. Parece uma arma saída das páginas dos quadrinhos. A Força Aérea nega esse tipo de pesquisa. Mas a patente número 647014, emitida em 22 de outubro de 2002, diz o contrário. O título de patente é Método e Dispositivo para Aplicação do Efeito de Escuta da Radiofrequência. Titular da patente, a Força Aérea Americana. Documentos em torno do desenvolvimento dessa arma secreta são confidenciais, mas sabe-se que as micro-ondas carregam energia. E quando um pulso de micro-ondas é absorvido pelo corpo, essa energia é convertida em calor, fazendo o tecido se expandir um pouco e depois contrair quando esfria. Se as micro-ondas forem direcionadas à cabeça, essa expansão e contração seria ouvida como um clique, que pode ser codificado em palavras. Ultra secreto. Com esse tipo de tecnologia, podemos dar uma instrução a alguém ou fazê-la pensar que está enlouquecendo. E isso condiz com as aplicações militares da tecnologia.
A patente número 6470214 é de uma arma de controle da mente? De acordo com essa passagem nos documentos de patentes, esse dispositivo pode lançar feixes de ondas de energia que podem ser convertidos em sinais nervosos e são enviados ao cérebro, permitindo assim que fala inteligível seja percebida pelo cérebro. O resultado? A pessoa ouve vozes que não estão lá. Tá legal. Como as vozes ouvidas pelos indivíduos alvo. Controle total. Se essa arma de controle da mente existe, essa tecnologia poderia ser implantada em larga escala? Há especulações de que o governo já fez isso. Quem controla os pensamentos das pessoas controla o mundo. Historicamente falando, a guerra ocorre por causa de território. No futuro, pode haver uma batalha pela mente. Lavagem cerebral. A batalha para controlar a mente já está sendo travada em larga escala? Questões perturbadoras foram levantadas sobre um programa do governo americano conhecido como HAARP. HAARP é o projeto Aurora de pesquisa de alta frequência ativa que foi desenvolvido inicialmente pela Marinha e pela Força Aérea nos anos 80. Essencialmente, ele modifica ou altera a ionosfera, uma camada que começa a cerca de 20 quilômetros acima da superfície da Terra. HAARP modifica a ionosfera. HAARP é um banco de 180 antenas, cada uma da altura de um edifício de 7 andares, erguidas próximo a Gacona, no Alasca. As antenas emitem ondas de frequência extremamente baixa, também conhecida por ondas ELF, na atmosfera superior, que voltam à Terra e supostamente fornecem dados avançados para o estudo dos padrões meteorológicos. Pesquisadores como Nick Paget e outros cientistas acreditam que o HAARP é usado como uma arma contra os inimigos para criar grandes tempestades, furacões, até mesmo terremotos, tudo parte de um programa secreto do tempo de guerra. Mas o HAARP também tem sido associado ao controle da mente. Muitas pessoas acreditam que sistemas como o HAARP são usados pelo governo para pesquisar sobre a ionosfera e seus efeitos nos sistemas de comunicação. Mas muitos não acreditam nisso, pensam que é uma história de fachada e que o verdadeiro motivo é a modificação comportamental e o controle da mente. Um sinal atinge a ionosfera, começa a pulsar energia na ionosfera. E essa camada, a ionosfera, começa a vibrar de volta. Assim ele muda de corrente contínua para corrente alternada e volta para a Terra em uma faixa de frequência que sabemos extremamente baixa, de 1 a 20 Hz. Essas mesmas frequências, de 1 a 20 Hz, são as frequências predominantes no cérebro dos seres humanos. Há dados científicos para provar as afirmações de que as ondas ELF podem afetar o comportamento humano. Durante os anos 60 e 70, o Dr. Andrea Puharich estudou o impacto das ondas ELF no cérebro. O que ele descobriu foi chocante. O Dr. Puharich descobriu que uma onda ELF de 6,6 Hz pode causar depressão. Uma onda ELF de 7,83 Hz faz uma pessoa se sentir bem, produzindo um estado alterado. E uma onda ELF de 10,80 Hz poderia provocar um comportamento turbulento. Seus resultados foram considerados tolice pelos líderes militares americanos. Mas, secretamente, projetos de controle mental usando ondas ELF eram discutidos nos mais altos escalões do governo. Podemos fazer coisas em nosso cérebro, sabemos a capacidade que existe nele, então temos as informações necessárias para fazer esses grandes saltos na ciência. Se podemos utilizá-las negativamente para prejudicar as pessoas, com certeza. O presidente Lyndon B. Johnson tinha em seu conselho de administração científica o geofísico J.F. MacDonald, que escreveu que usando-se golpes eletrônicos exatamente cronometrados e artificialmente animados, podia-se desenvolver um sistema que poderia prejudicar seriamente o desempenho do cérebro de grandes populações em regiões selecionadas por um período prolongado. Se analisarmos o trabalho de J.F. MacDonald nos anos 70, poderemos ver que ele falava da capacidade de modular um sinal na ionosfera que seria capaz de retornar. Um sinal que o corpo humano absorveria e começaria a acompanhar de uma forma que mudaria o estado emocional das pessoas em uma grande área geográfica.
O HAARP cumpriu a profecia McDonald? O dia do controle mental em massa chegou? Para aqueles que acreditam, o HAARP pesquisa o controle da mente. As implicações são imensas. Não se trata apenas de influenciar o comportamento de um ou dois indivíduos. Se isso puder ser feito em tal escala, seria possível controlar efetivamente a mente de populações inteiras. O potencial militar do controle da mente é óbvio. Os inimigos poderiam ser intimidados ou neutralizados sem que um único tiro fosse disparado. O argumento é que isso seria preferível à guerra.